Live tira dúvidas sobre atuação como Nutri Infantil. Eu tô aqui ao vivo já a semana inteira para te ajudar, Nutri, a chegar num faturamento aí de no mínimo R$6.000 por mês com nutrição infantil. E a minha missão aqui com você, Nutri, é mostrar que independente do momento que você está na carreira, esse momento de você conseguir construir seu reinado vai chegar. Mas existem passos que você deve dar. Ao longo da semana, eu venho tirando várias dúvidas que são comuns de atuação para as nutris começarem, ingressarem na carreira. E hoje eu vou tirar algumas outras dúvidas referentes a esse contexto. Seguinte, sabe uma coisa que acontece, Nutri? Do fundo do coração, muitas das vezes as barreiras que a gente coloca para nossa ascensão na carreira não são barreiras reais, são barreiras que vêm da nossa cabeça. E uma delas, uma dúvida que acontece, que vem é se por ser recém-formada, se por ter pouco tempo de experiência na área, se vai conseguir resultados bons, se os pais vão querer de fato ter consulta com você, se os parceiros vão querer firmar parcerias com você, porque, você tá recém-formada. Acontece, Nutri, que você ser recém-formada, ou você tá aí fazendo transição de nicho, você tá começando do zero na nutrição infantil, não quer dizer que você não pode ter resultados bons. Porque, afinal, hoje mais do que nunca, a gente consegue mostrar que a gente sabe o que faz através daquilo que veio de mãos beijadas para nós, que são as redes sociais. Eu quero trazer aqui para você, Nutri, um print aqui, ó. Olha só que interessante. A Tati, ela fez uma live pela primeira vez na carreira dela. E ela conseguiu a primeira paciente dela através daquela live. E através da live ela conseguiu então um bebezinho para fazer consulta de introdução alimentar. A primeira consulta dela, ela colocou ali, ó, foi incrível. E depois da consulta eu ainda tive reunião com a pediatra. Levei meus materiais de introdução alimentar, os meus e-books. Quando ela perguntou se eu tinha cartão para deixar, mostrei o vale presente, ela ficou encantada. Disse, eu vou só desativar os comentários. Disse, que já ia me indicar para 2 pacientes, inclusive para a irmã dela, que é ginecologista e tem um filho super seletivo. Estou tão feliz. Então, Nutri, quando a gente coloca na nossa cabeça de que mesmo você sendo recém-formada, ou mesmo você tendo pouco tempo de experiência na área, que pode ser o seu caso, e você está descobrindo agora que você quer nutrição infantil, você já pode ter os seus primeiros pacientes assim que você decidir atender crianças. As pessoas vão confiar em você se você estiver sabendo o que você vai fazer na consulta, e isso basta. Então, confia em você, confia que você vai ter os seus primeiros pacientes, inclusive que você vai poder firmar parcerias, mas precisa de coragem. Olha como a Tati foi corajosa, ela fez uma live e depois ainda foi para uma reunião com um pediatra, que já ia indicar novos pacientes, ou seja, ela não esperou o momento ideal é hoje. Então, eu estou aqui para te inspirar a começar hoje na sua carreira. Boa tarde, Rose! E eu trouxe aqui outros exemplos para te inspirar. Olha só, uma dúvida que também acontece. Se o atendimento online dá certo. A Kátia falou que ela fez a primeira consulta online hoje, no dia que eu tirei esse print. Por instantes, ela também pensou em desistir, remarcar, porque estava dando tudo errado. Às vezes a gente tem aqueles dias que dá tudo errado, E a gente pensa em jogar tudo pro alto. Mas ela fez a consulta e olha só, ela colocou assim, a mãe adorou a consulta. Então, na primeira consulta online dela, já deu certo.
Porque, por mais que desse tudo errado, ela não desistiu. E ela colocou ali que nem assistiu metade do curso, mas já tinha uma força enorme no peito. E é isso que a gente precisa carregar essa força dentro da gente para não desistir. E olha só, outra nutri, porque eu sou recém-formada, eu tenho que cobrar barato. Isso é uma dúvida muito grande de quem é iniciante na nutrição infantil. Essa nutri fez o primeiro atendimento dela de consulta de introdução alimentar e já cobrou R$200. O primeiro atendimento dela, ela já cobrou R$200. Nutri, quando eu me formei, eu tinha muito esse medo. Eu tinha na minha cabeça de que eu tinha que cobrar barato, porque eu não tinha experiência. Isso é balela, você não precisa fazer isso com a sua carreira, com seus atendimentos, com a sua dedicação, com seus estudos. Então, assim, você começou a atender, se você tá confiante nos seus atendimentos, você vai cobrar o valor que você quiser. Então, sua primeira consulta pode sim já ser R$200. Quem aqui tinha esse medo de ter que cobrar barato? Sabe quanto eu cobrava, Nutri, quando eu me formei? Eu cobrava R$140. E ainda eu dava retorno. Tudo bem que era 5 anos, tudo bem que faz 5 anos isso, mas na época, o meu sindicato aqui da minha região pedia que eu cobrasse no mínimo, né? Lá na tabela do sindicato. Quem não conhece, toda região tem um sindicato que coloca ali uma tabela de honorários para todos os tipos de serviço da nutrição. Então, se você nunca procurou, você pode procurar lá no Google. Tabela, sindicato, nutricionista e coloca o seu estado. Se o seu estado não tem, você pode se basear na tabela do Sindicato Nacional das Nutricionistas. E na época, o meu sindicato pedia para cobrar R$160. Eu me formei, por ser recém-formada, eu não tive coragem de cobrar nem o mínimo que o meu sindicato indicava. E ainda eu dava um retorno. E nutricionistas não precisam dar retorno. A medicina, os médicos, eles têm essa obrigação de dar retorno quando eles dependem de resultados de exames ou precisam acompanhar resultados da ação de algum medicamento que foi prescrito para saber se esse paciente ficou ok ou não. Agora, nós nutricionistas, a gente não dá retorno, por quê? Porque cada consulta a gente vai fazer uma nova consulta. O que é o retorno dentro da medicina? Você faz ali a consulta de 10, 15, 20 minutos, 1 hora, depende do médico, né? Não vem aqui ao caso. E o retorno geralmente dura ali 5 minutinhos só para o médico ver se tá tudo bem ou não tá. E nós não. A gente faz uma consulta de 1 hora, na próxima consulta a gente faz uma nova consulta de 1 hora, de 1h30, dependendo. Então não faz sentido a gente dar retorno, porque a gente não vai continuar algo que a gente fez na consulta passada, a gente vai fazer uma nova consulta, com novas ferramentas lúdicas, com novas atividades com a criança, com novas oficinas. Vai ser uma nova consulta. Então assim, ó, eu tô trazendo aqui uma nutri que no primeiro atendimento já teve coragem de cobrar R$200. E ela colocou assim que não se lembrou de oferecer o pacote, né? É o programa nutricional que eu vou ensinar no workshop Rainhas da Nutrição Infantil, que a gente já pode ofertar ali todas as consultas. Então ela se esqueceu, mas ela já falou da próxima consulta com 9 meses, ó. Fidelização, já antecipa quando que precisa ver esse bebê novamente. A mãe e a avó ficaram encantadas com a consulta e com o material. Primeira consulta dela. Eu ainda sou estudante, também tenho esse medo, mas já estou aqui para que ano que vem já vou me sentir pronta. Perfeito, Tati, não precisa ter esse medo, você pode se formar e cobrar o valor que você quiser. O valor que a gente cobra diz respeito à segurança que a gente está sentindo sobre o nosso trabalho. Se a gente cobra pouco, a gente sente pouca segurança. Se a gente cobra o valor justo, a gente está super segura com o nosso trabalho. Estou amando suas explicações, estou indo para o 5º período de nutrição, ainda tenho várias dúvidas e inseguranças. Aninha, se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Se quiser entrar ao vivo comigo, ou se quiser mandar aqui no chat, eu tô aqui nessa live para tirar as dúvidas, tá?
Ó, eu vou mostrar aqui uma outra Nutri, a Débora. Eu vou desativar os comentários rapidinho. A Débora, ela também, ó. Boa noite, família. Hoje eu fiz a minha primeira terapia alimentar com um bebê de 1 ano e 9 meses. Então foi a primeira vez que ela atendeu um bebê que já estava seletivo. A única fruta que ela aceita é maçã e a consulta foi domiciliar, ó, mostrando que novamente não precisa ter consultório. Aí ela contou como é que ela fez a consulta, né? Levei o Dino, as frutas de velcro, brinquei bastante com o bebê. Ela tem muito nojo de banana, trabalhei a banana com ela, coloquei uma bacia com água. A gente estava conversando ontem na live sobre isso, né? Como é importante a gente ter recursos quando a criança tem nojo, como a água, né? Alguns ursinhos, ela só tocou na banana pela primeira vez quando estava na água, com a tangerina, uva, mamão, ela se abriu mais. Não provou nada, mas quando a gente trata a criança seletiva, a gente não espera que prove. Falei pra mãe que é assim mesmo. Olha como ela tava já segura, ó. Primeira terapia alimentar com segurança. Então, a criança não comeu nada, a Nutri não se desesperou. Conversou com a mãe e alinhou as expectativas. Falei pra mãe que é assim mesmo. Aos poucos, ela vai subindo na escadinha do comer. E olha só, a mãe me pagou já R$600 pelas 4 terapias. Meu primeiro pacote vendido, fiquei muito feliz. Geralmente terapia alimentar, ontem me perguntaram na live e eu não vi. Depois uma Nutri veio me perguntar no direct, eu respondi para ela no direct, mas eu vou falar aqui. Geralmente as sessões de terapia alimentar são sessões um pouco mais em conta que as consultas por conta da frequência. Então a gente vê a criança semanalmente, então fica numa média de R$150 a R$200 a sessão, depende de cada Nutri, né? Então na primeira terapia alimentar dela, uma Nutri também com pouca experiência já conseguiu fechar ali e fidelizar o paciente já recebendo R$600. Agora na próxima semana vamos trabalhar as verduras, espero que essa bebê tenha resultados e que a mãe feche mais um mês de acompanhamento. Então a gente sempre pensa, né, lá dentro do método NutriKids, a gente sempre pensa na fidelização e não em ficar buscando eternamente pacientes. A gente quer fidelizar todos os meses esses pacientes que a gente consegue. Só gratidão ao método NutriKids, nunca pensei em ganhar R$600 de uma família só. Então, Nutri, eu tô trazendo aqui que Nutris com pouquíssima experiência na área, né? Primeiros atendimentos, tendo resultados incríveis, os pais confiando nelas. Porque se os pais não tivessem confiando, jamais teriam investido R$600 nesse acompanhamento. Olha só, pensa com carinho, são R$600. É muito dinheiro. R$600 é dinheiro. E mesmo a Nutri começando do zero, ela passou essa confiança aos pais. Então você já pode se formar e já começar a ganhar dinheiro com nutrição infantil. Então se você é estudante de nutrição, eu reforço, o quanto antes você puder entrar no método NutriKids, melhor. Para você já ter resultados como esses com seus primeiros pacientes. Já sair super segura para atender. Deixa eu ver o que mais, ó. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Uma outra dúvida que também aparece muito, mães de bebês pequenos. Tem alguma mãe de bebê pequeno aqui? Alguma mãe de bebê pequeno que acha que não vai conseguir atuar por conta do bebezinho? Eu tenho muitas alunas que se apaixonam pela nutrição infantil por conta do filho. Só que o que acontece? Um filho traz demandas, tem que cuidar do filho. Ó, a Jéssica é uma. Então, olha só, Tati. Meninas, boa noite. Eu venho aqui dar meu depoimento para que sirva de inspiração para vocês. Eu comecei o curso em agosto, estou fazendo devagar porque tenho 2 filhos, sendo que um é bebê. Concluiu 30% do curso porque o tempo que tinha para estudar é quando o bebê dormia. Iniciou os atendimentos hoje, no dia ali que eu tirei o print, e no primeiro atendimento já conseguiu fechar o primeiro acompanhamento no valor de R$980. Ela achou que ia demorar muito para conseguir isso. Não precisa demorar, Nutri.
Uma pessoa se interessou pelo seu trabalho. Você soube converter esse interessado em paciente. Na consulta você fez uma boa consulta, mostrou a necessidade de retornos, ofereceu o programa nutricional, seu primeiro paciente já pode ser a sua primeira venda de programa nutricional. E você ganhar um valor alto assim, mesmo sendo seu primeiro paciente, como foi o caso dela, com um filho pequeno. E aí ela colocou que estava muito feliz com o curso, graças a ele estou se sentindo segura e confiante sem nem mesmo ter terminado. Obrigada, equipe NutriKids. Então, Nutria, eu tô te mostrando que a minha missão com você é essa. É fazer você se sentir segura e com os primeiros pacientes já ter resultados. Olá, cheguei, boa tarde. Oi, Márcia, vai querer entrar ao vivo comigo? Deixa eu ver a Aninha aqui, a dúvida dela. Estava em dúvida de quando posso começar a fazer minhas propagandas nas redes sociais por ainda estar estudando. Aninha, hoje. Hoje, tá? Você pode fazer hoje. A única orientação que eu te dou é que você coloque lá no link da bio que você é uma futura nutri de bebês e crianças. Se quiser, pode colocar em que semestre você tá da faculdade. Você vai atualizando ali conforme os semestres vão passando, tá? E em nenhum momento você vai falar que você atende, né? Vai divulgar sobre atendimentos. Você vai estar ali apenas passando informação, plantando seu nome nas redes sociais, divulgando o seu futuro serviço, divulgando o que uma Nutri infantil faz, porque é isso que a gente precisa fazer, educar as pessoas, né, de que quando você se formar, o que você vai estar fazendo, para quando você se formar, você já ter pacientes, tá? Tirei essa dúvida? A Cris colocou, como faz se o paciente, no caso mãe ou pai, pergunta alguma coisa e você não sabe responder na hora? Às vezes, acho que no começo, que não começa esperando estar seguro em tudo. Cris, você nunca vai estar seguro em tudo. E aí, sabe como você faz, Cris? Você simplesmente fala, olha, não sei, mas vou buscar saber. Eu vou te contar 2 casos totalmente diferentes de situações que eu também não sabia responder. Eu fui super humilde e até hoje as famílias são fidelizadas a mim. Isso não mudou a nossa relação, não mudou a relação dos pais, não mudou a segurança dos pais em relação ao meu trabalho. Uma delas, eu estava numa consultoria de amamentação. E aí foi um caso bem complicado mesmo. Deu até abscesso, a mãe teve que ser internada e tudo mais. E mesmo com toda a bagagem que eu tinha de amamentação, no dia que eu cheguei ali na casa da mãe, fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. E aí, o que eu fiz? Eu tinha rede de apoio, eu tinha network, eu tinha profissionais para me ajudar. Na mesma hora, eu peguei meu celular e comecei a mandar mensagem. E falei pra mãe, ó, eu não tô sabendo o que eu vou fazer com você, mas eu vou achar uma solução. E comecei a mandar mensagem para várias pessoas para me ajudar. Por isso que é importante a gente ter rede de apoio. Porque se qualquer dúvida você tiver, você tem com quem contar, pessoas com mais experiência que você. E aí foi isso que eu fiz. Mandei mensagem, eles foram me orientando e assim eu fui ajudando essa mãe. Essa mãe foi super grata, porque de fato a gente conseguiu a resposta. Mas eu não tinha resposta na hora e tava tudo bem. Não tem problema nenhum. E um outro caso, eu na época ainda atendia gestantes e a gestante estava quase desenvolvendo uma diabetes. E ela me trouxe um exame que eu nunca tinha visto na vida, que o obstetra pediu. Eu nunca tinha ouvido falar daquele exame. E ela veio me mostrando que aquele exame estava alterado na consulta. E eu falei pra ela, olha, eu nunca vi esse exame. Mas não se preocupa que hoje mesmo eu vou chegar em casa e vou estudar sobre ele. E assim eu fiz. Cheguei em casa, estudei e mandei um feedback pra ela via WhatsApp. Mandei um áudio e falei, ó, consegui dar uma olhada, o teu exame tá alterado, mas não se preocupa, pelo que eu vi aqui as referências não tá tão alto, tá tudo sob controle. E ali eu dei o feedback pós-consulta. Então assim, o interessante é você ser humilde e segundo ponto, saber que a nossa consulta não finaliza no momento que a gente dá tchau para a pessoa no consultório, ou a domicílio, ou no online, enfim. A nossa consulta pode continuar depois. Você pode continuar mandando materiais, respondendo dúvidas, dando suporte pelo WhatsApp, por exemplo. Você pode chamar essa família novamente para um encontro no Zoom para você complementar algo que você
sentiu que precisava complementar. Então, se você já é formada e está esperando se sentir segura para atender, talvez esteja realmente faltando conhecimento na área. Então, muitas das vezes a gente precisa sim investir em conhecimento. Eu te convido a vir para o método NutriKids. Mas se você já tem conhecimento, ou se você entrar no método NutriKids e não atender por ainda insegurança, porque acha que tem que saber tudo, isso tem que mudar, tá? Você nunca vai saber tudo, beleza? Aninha, estou amando suas dicas, muito obrigada. Que bom, Aninha, fico feliz de estar ajudando. Qualquer dúvida referente à atuação, vai mandando aqui, tá? Uma outra coisa que eu separei aqui, mais primeiras consultas. Deixa eu desativar os comentários. Boa noite, meninas. Hoje é minha primeira consulta de amamentação. Então, não sei se você viu a minha live, Nutri, que eu falei sobre o manejo do aleitamento materno. Foi bem prático. Eu mostrei a posição da mãe, pega do bebê, como auxiliar. Tudo que você, como Nutri Infantil, também pode fazer. E no workshop Rainhas da Nutrição Infantil eu vou falar mais. E olha só, ela fez a primeira consultoria de amamentação, gente. Ela nunca tinha prática, nunca teve prática na área, nunca teve conhecimento, foi através do método NutriKids. E ela fez online, gente, a consultoria de amamentação. Esse casal veio por indicação e ela não colocou barreiras, ela foi lá e fez. E olha só o que ela colocou, eu amei. Foi uma experiência maravilhosa sentir que eu estou ajudando eles a promover o aleitamento materno. Na consulta online, olha só como ela fez. Usei uma boneca e um travesseiro para explicar sobre posições. Ainda não tem a mama de crochê, mas usei as imagens dos slides que eu deixo lá no método, né? Todos os slides prontinhos para fazer a consultoria. E assim ela fez. E ela não ficou esperando o momento ideal. A primeira consultoria dela foi online e ela fez a coisa acontecer. Então, sem barreiras, Nutri, sem barreiras. Faz a coisa acontecer. Sabe por quê? Quando a gente deixa de atender, quando a gente deixa de buscar ajuda, conhecimento para começar os atendimentos, a gente está deixando de ajudar uma família. Então isso é egoísmo da nossa parte. Deixar de ajudar uma criança, deixar de ajudar um bebê a receber leite materno, deixar de ajudar um bebê a ter uma introdução alimentar adequada, deixar de ajudar uma criança a melhorar seus hábitos, a melhorar a seletividade, é egoísmo nosso. A nossa missão é essa, a gente veio para o mundo para cumprir nossa missão. Então a gente não pode deixar de cumprir nossa missão. E muita gente fala assim, mas os pais não pagam, os pais não veem valor. Aqui na minha cidade ninguém valoriza. Quantas vezes eu já vi Nutris falando isso. E aqui eu trouxe print de uma aluna que escreveu assim, compartilhando uma conquista de um bom atendimento sem dúvidas. Eu tô aparecendo em cima dela, que pena, mas assim, hoje realizei o último encontro, e aí ela colocou que esse último encontro era de um programa que ela vendeu para uma garota de 8 encontros. Então ela fez 8 encontros com essa criança. No último encontro, sabe o que a família fez? Fechou mais 8 encontros. Então, os pais podem ser que não pagam, os pais podem ser que não valorizam, mas sabe de quem é a culpa, Nutri? Infelizmente, quando isso acontece com a gente, é nossa. Porque a gente, primeiro, geralmente é a gente que não valoriza o nosso trabalho. A gente dá desconto, a gente atende por plano de saúde, a gente não sabe vender direito os nossos atendimentos. Então, a gente não valoriza. Segundo, a gente não acredita no nosso trabalho. Muitas das vezes, nem a gente vê o quanto o nosso trabalho é maravilhoso. Então, se a gente não vê que o nosso trabalho é maravilhoso, como que a gente vai ver? Como a gente vai fazer com que os pais vejam também? Não faz sentido. Então, uma Nutri que consegue fechar 8 consultas com uma única criança, e aí no último encontro fecha mais 8 consultas com essa criança, essa Nutri ela tá segura no que ela tá fazendo e mais do que isso, ela acredita na transformação que ela tá gerando nessa família. E por isso a família acredita que vale a pena continuar. Vale a pena continuar com essa criança.
E aí eu vou trazer aqui um vídeo. Vamos assistir esse vídeo rapidinho? Porque aqui na minha região não tem nada parecido. Então uma mãe tá falando pra outra, olha, ela é diferente, ela brinca com as crianças. Recebi uma mãe agora sexta passada e ela falou que levou a filha na nutricionista e a moça nem olhou pra filha dela. E aí ter toda a dinâmica da brincadeira, da interação. Graças a Deus todos os meus pacientes interagiram muito bem. Então é muito gratificante, muito mesmo. Além de você tá tendo procuras, você tá conseguindo fidelizar esses pacientes, é isso? Sim, a maioria já fechou o pacote. Semanal, eles estão vindo toda semana? Toda semana. Uau! Gente, olha que coisa linda! Então aquela sensação que você tinha de que ia ter o diploma e não ia trabalhar, pelo contrário, você tá trabalhando bastante. Tô trabalhando muito. Porque aqui na minha... Por que eu trouxe esse vídeo aqui nessa live? Porque olha o que ela falou na live e isso me marcou muito. A mãe veio de uma outra nutricionista e essa nutricionista nem olhava na cara da criança. Então, ó, se você quer ser nutriinfantil, se você tá assistindo essa live ao vivo ou depois da gravação, você tem que prometer pra mim que você não vai fazer isso com uma criança. Na consulta, nem olhar pra cara da criança, achar que você tem que falar só com os pais. E aí os pais não vão se encantar e eles não vão pagar pelo atendimento, eles não vão voltar. E ó, a Mari, ela foi pioneira na região dela com esse atendimento lúdico, né, que interage diretamente com a criança, como eu ensino no método NutriKids. E as mães começaram a falar sobre isso. As mães começaram a falar, olha, ela é diferente, ela interage com a criança, ela brinca com a criança. As mães começaram a ver isso como um diferencial a indicar uma para as outras. E aí ela fechou programas nutricionais, a Mari era recém-formada, tá? Recém-formada. Ela fechou programas nutricionais nas primeiras consultas dela e as crianças voltavam semanalmente. O atendimento do pacote seria uma vez por semana? Lara, depende, tá? Se você vai atender uma criança, por exemplo, que tem sobrepeso, obesidade, você pode ver uma vez por mês presencialmente, vamos supor que você está atendendo presencialmente, né? Você pode ver essa criança uma vez por mês e você pode fazer um mini retorno com ela de forma online a cada 15 dias, que é o que eu ensino lá no método para fidelizar mais esse paciente. Agora, quando é criança seletiva, aí sim é semanalmente, tá? Ou no máximo quinzenal, porque a frequência diz muito do resultado que a gente vai ter com essa criança. Precisa ser frequente, precisa vir semanalmente. Da plano alimentar ou só dicas e cria as metas? Lara, ó, plano alimentar eu faço no início do acompanhamento e só. Justamente para a mãe saber o que comprar, o que ofertar, mas o foco é mudança de hábitos. Tá? E não são só dicas e criar metas. Eu faço atividades lúdicas com as crianças buscando mudança de hábitos com essa criança e que sejam hábitos duradouros para o resto da vida. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa minha metodologia de atendimento, eu fiz uma live mostrando passo a passo da minha consulta, onde eu falo sobre fome e saciedade com o meu paciente que tem sobrepeso, que tem obesidade. Eu mostrei o passo a passo, o livro que eu uso, a ferramenta lúdica que eu uso, a atividade que eu faço com o balão, como é que eu interajo com o alimento preferido da criança na consulta. Então, eu saio da teoria e vou para a prática com a criança, e os pais ficam assistindo aquilo e ficam encantados, porque nunca viram algo assim. Tá salvo no meu feed, tá? Se você não achar, me chama no direct que eu te mando, que aí você vai entender como é que funciona o método de atendimento que eu criei. Sou estudante do 5º período de nutrição, mas já procurei há um tempo uma nutricionista para minha filha. E aconteceu a mesma coisa. A Nutri não olhou para minha filha e o atendimento foi péssimo. Que pena, Ruth. E isso acontece muito. E aí,
vem aquela questão, né? Por que você não se sente valorizada com a nutrição infantil? Por que você acha que na sua cidade as pessoas não valorizam? Será que é porque o problema são as pessoas da sua cidade ou o problema está sendo talvez o seu atendimento? Porque se for o seu atendimento, isso é fácil de resolver. Agradeça que é o seu atendimento, porque isso é fácil de resolver. Vai aprender com quem está atendendo de um jeito melhor, de um jeito mais lúdico, de um jeito que está encantando os pais. Porque se o problema fosse a sua cidade, aí não estaria nas suas mãos a resolução dele. Aí seria muito mais difícil você resolver esse problema. Que pena, Ruth. Espero que você encontre outras nutris aí na sua cidade. Se você precisar, me fala de que cidade você é, que eu indico uma aluna do método NutriKids, se você ainda tiver com essa dificuldade por aí. Tá bom? E aqui eu trouxe um outro print para mostrar. Essa também foi a primeira consulta dessa minha aluna. Foi a primeira consulta de terapia alimentar. Ela mandou assim que a criança não gosta de comer macarrão, mas na consulta interagiu, deixou até encostar os macarrão nos dentes, ela ficou super feliz, colocou o macarrão na airfry, foi um sucesso, ele adorou, enfim, né? Antes dela fazer essa consulta, ela perguntou lá na comunidade, a gente ajudou ela para ela se sentir mais segura, a gente tem uma comunidade para postar os casos clínicos e você poder fazer seu atendimento mais segura, né? No almoço ele lambeu um pedaço de palmito, nem deixava colocar no prato, praticamente não tocou no alimento que ele mais comia, porque ele se interessou em interagir com os alimentos que essa Nutri levou. Mas eu trouxe esse print para mostrar esse segundo parágrafo aqui, ó. A família se propôs a realizar o máximo de refeições possíveis à mesa e sem televisão. Então aqui eu desmistifico algo que eu vejo muitas nutris repetindo, que falaram inclusive aqui em uma das lives para mim, que os pais não colaboram, que você não consegue avançar no quadro porque os pais não ajudam, porque o problema são os pais. E olha só, que de um atendimento, no primeiro atendimento, ela deu uma pequena meta aos pais. Ela não pediu para os pais nunca mais comprarem bolacha recheada, para os pais começar a ter uma cesta de frutas orgânicas na mesa da criança, coisas que muitas das vezes fica muito além do que os pais conseguem aplicar com toda a loucura que é ser pai ou mãe. Ela pediu apenas para a família, naquele momento, naquela consulta, tentar fazer mais refeições com a criança e sem o uso da televisão. Que geralmente nesses momentos a gente usa recursos lúdicos, né? Como os próprios brinquedos a gente leva para a refeição para trazer a atenção dessa criança para o alimento. Só que brinquedos que tenham sentido com a refeição, né? Ele pode alimentar ali o Homem-Aranha, o dinossauro, a bonequinha da menininha. Então, quando eu vejo nutris falando que os pais não colaboram, é porque está faltando habilidade suficiente dessas nutris, profissionalmente falando, de conseguir entender o contexto dessa família e pedir o mínimo viável para esses pais. Então, no método que eu criei, no método NutriKids, eu trabalho com metas pequenas também aos pais. Pensa comigo, se as crianças, a gente respeita o tempo delas, muitas das vezes a gente fica um ano inteiro com a criança no consultório. Por que que os pais a gente vai pedir mudança de um mês para o outro? Lembrando que os pais, eles têm hábitos de uma vida inteira. Não é do dia para a noite que esses hábitos serão mudados, Nutri. E a gente precisa aplicar a empatia nesses momentos. Então, quando a gente começa a ter esse olhar, lá dentro do método eu tenho uma ferramenta para usar com os pais e traçar essas pequenas metas a cada acompanhamento. Lá a gente consegue esses resultados, com que os pais colaborem com o processo. Então, eu não vou ser nutri-infantil porque o problema está nos pais. Errado. Quantos e quantos pais têm uma alimentação maravilhosa e a criança ela é mega seletiva? E os pais até não entendem o porquê, porque tem sempre salada, tem sempre fruta e a criança não quer nem tocar, a criança não quer nem experimentar. Se tem um verdinho, ela já tira.
Então vamos parar com esse ar acusador aos pais, vamos abraçar esses pais e vamos tentar achar a solução juntos. Trabalho em equipe é a melhor forma que a gente consegue resultados com essas famílias. Sou de Maceió, mas agora estou estudando muito e cuidando dela. E depois disso, achei minha especialização. Que bom, Ruth! Te convido a vir para o Método NutriKids, porque, inclusive, você não é a única estudante de nutrição, nem nutricionista formada, que tem dificuldades com a alimentação do filho. E muitas, inclusive, entraram no método para aplicar com o filho delas. E tiveram resultados. Se eu tivesse separado esse print, mas não separei. Não sabia que viria algo nesse sentido, né? E uma outra coisa que eu queria trazer aqui, que eu separei, foi o seguinte. Olha o feedback dessa Nutri sobre a melhor consulta que ela já fez. Olha que interessante. Uma mãe mandou assim pra ela, boa tarde, Cristiane. A sua consulta foi... Adorei a sua consulta, a forma que você interage com a criança e fazendo ela provar de tudo. Obrigada, estou muito feliz com o seu trabalho. Por aqui em casa, é meio que santo de casa não faz milagre. Olha só, olha o depoimento dessa mãe, Estávamos precisando da orientação de um profissional. Está sendo muito bom, assim eu consigo deixar todos conscientes da importância de ter uma alimentação saudável. Então os pais buscam a gente para quê? Para pedir ajuda. E não pra gente aumentar a culpa deles, né? E aí a Nutri colocou, a melhor consulta que eu já fiz na minha vida foi ontem. Por quê? Porque para o atendimento de ontem eu estava focada na criança. De como envolver a criança na consulta. Como eu já acompanho essa criança desde o mês passado, eu consegui captar o que ela gostava de fazer. E é exatamente isso que eu ensino no método. Conheça o seu paciente. Então conseguiu organizar uma consulta maravilhosa. A tia que acompanhou a criança ficou encantada. Recebi esse feedback e meu coração explodiu de gratidão. Gratidão, Andréia, gratidão ao método, gratidão Mia, Kate pelo suporte, que são as tutoras do método, né? Eu tenho 2 alunas que me ajudam a responder as Nutris. Gratidão também a todos dessa linda família. A gente se chama Família NutriKids porque a intenção é que uma Nutri ajude a outra, né? Como uma família deveria fazer. Então, olha só, Nutri, como é importante a gente aplicar a empatia, A mãe disse, estávamos precisando de orientação de um profissional. Fala de uma mãe, ela buscou a ajuda da Nutri. E que bom que essa Nutri já estava pronta, preparada e segura para os atendimentos. É isso que eu espero de você, Nutri. É isso que eu espero de você, que você nas suas consultas já esteja pronta e preparada. E aí, se você é estudante, eu tô vendo que tem muita estudante aqui. Que bom que vocês estão aqui. Mas se você é estudante, faça de tudo para você entrar no método NutriKids o quanto antes. Quando eu criei o método, ele era originalmente para estudantes. E aí eu me surpreendi que já na primeira turma, Nutris com anos de formação, já com 1000 pós-graduações, acabaram se inscrevendo também. E aí, de repente, eu vi que o método NutriKids era para todo mundo, né? Estudante, recém-formada, formadas com anos de formação. Mas a minha intenção era fazer com que todas as nutricionistas que quisessem atuar com bebês e crianças, que já saíssem prontas, preparadas, com pacientes, sabendo divulgar o trabalho, sabendo atender, sabendo fidelizar, porque o meu início de carreira foi muito difícil. E eu não queria de verdade que nenhuma outra nutricionista sentisse o que eu senti. A ponto de chorar desesperadamente sem saber o que fazer, porque eu não sabia mais o que eu estava fazendo de errado, porque eu não estava conseguindo viver de nutrição infantil. Todo mundo ao meu redor dizendo que eu tinha que atender adultos. E no meu coração eu sempre soube que a minha missão não era com adultos, era com crianças. De algum jeito eu sabia que ia dar certo, mas eu não sabia que ia demorar tanto. Foram quase 3 anos para conseguir achar um jeito de fazer dar certo. Então a minha intenção, a minha missão no fundo do coração, quando eu senti que eu tinha que fazer
algo para ajudar as nutris, era para não passarem por isso. E quantas nutris entram recém-formadas e se arrependem de não ter entrado antes? Isso é a fala de muitas. Nossa, eu deveria ter entrado quando eu era estudante. Só que aí a gente vai deixando por quê? Porque a gente tá no nosso mundinho encantado, né? Na faculdade tá dando tudo certo, eu vou me formar, minha agenda vai encher. E não é bem assim que acontece. Que bom se acontecesse assim. E aí eu queria mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ó, a Milena, ela entrou estudante no método NutriKids. Ela entrou estudante. E um ano depois do método NutriKids, ela já estava faturando R$ 7.374 com nutrição infantil. Por quê? Porque ela já foi se preparando. É isso que eu espero da maioria das nutris. Se você não é mais estudante, você é recém-formada, você está tentando transição de nicho, mais ainda, tem que entrar para ontem no método NutriKids. Agora, se você é estudante, você vai se arrepender de não ter entrado antes. Então, Nutri, é isso que eu tinha para essa live. Espero ter sanado várias dúvidas. A gente falou aqui que você não precisa sair cobrando barato porque você é recém-formada, se você sabe atender. A gente falou aqui que seus primeiros pacientes já são possíveis programas nutricionais que você pode vender e faturar mais de R$200, que é o valor de uma consulta, faturar R$600, R$900. A gente falou sobre que os pais colaboram sim quando a gente consegue aplicar a empatia. A gente falou que os pais valorizam sim a nutrição infantil quando a gente encanta os pais, dá atenção para a criança, não deixa a criança de lado no atendimento. A gente falou que sim, que o atendimento online dá certo, que se você não tem experiência com a amamentação, seu primeiro atendimento já pode ser incrível, como eu mostrei aqui. Que os pais valorizam porque se eles gostam de vocês, não vão querer largar nunca mais, como eu mostrei a Cris, que finalizou um programa de 8 consultas e vendeu mais um programa de 8 consultas para a mesma criança. E muitas das vezes, olha só, é a própria criança que pede isso. É a própria criança que fala que quer continuar vindo na tia Cris, na Nutri Cris, né? Cada criança menciona aí a Nutri de um jeito. Então, eu espero que eu tenha aí plantado a sementinha de que vai dar certo. A única coisa que você precisa é investir em conhecimento, investir em você. A preparação precisa ser logo, exatamente, Ruth. E para quem chegou até o final aqui comigo, vamos liberar então um presente para essa live. Eu acabei não fazendo a mentoria ao vivo porque várias nutris que eu fui chamando ali que mencionaram que gostariam de estar ao vivo comigo não conseguiram estar hoje aqui comigo, então eu acabei vindo tirar dúvidas. Mas vai ter presente igual, você que está aqui ao vivo comigo vai ganhar presente igual. E vamos lá, qual vai ser o presente de hoje? Vai ser uma ferramenta lúdica também. Qual que vai ser a ferramenta lúdica? Deixa eu pegar minha pastinha aqui para decidir com vocês. Vamos ver qual vai ser o presente dessa live para quem esteve ao vivo aqui. Já almoçaram? Eu não almocei ainda. Mas almoçarei. Deixa eu ver o que eu vou liberar para você, Nutri. Eu vou liberar a ferramenta da autoestima. É uma das primeiras ferramentas que eu aplico com as crianças, para inclusive a gente gerar conexão com essas crianças e também perceber como é que ela se vê no mundo. Então é uma ferramenta super lindinha. Ela é assim, no corpo do e-mail eu vou explicar como é que ela funciona. E ajuda muito, é uma das primeiras que eu aplico sempre com os meus pacientes que vem com sobrepeso, com obesidade. Então lá dentro do método a gente tem um banco de mais de 30 ferramentas lúdicas, ó. São muitas.
e todas facilitam muito nos atendimentos. Eu vou liberar essa então, tá? Pra você começar aí seus atendimentos já sabendo avaliar a autoestima do seu paciente, que muda muito o curso aí do seu acompanhamento como nutri-infantil. Então, vamos lá. A frase é: eu vou ser uma nutri-infantil diferenciada. Essa é a frase. Vamos ver quem vai ganhar essa ferramenta. Eu vou ser uma nutri-infantil diferenciada. E tem a versão masculina e tem a versão feminina também. Tem as duas versões. Eu amo. Essa foi uma das primeiras ferramentas que eu inventei. Eu estava recém-formada. E eu vi que era super necessário ver como é que essas crianças estavam se vendo no mundo, né? Se elas gostavam dos seus próprios corpinhos, como que elas se viam quando elas se olhavam no espelho. Já temos a ganhadora! A ganhadora é a Sara! A Sara que participou da live comigo ontem. Sara Caroline Monteiro. Parabéns, Sara! Você ganhou então essa ferramenta como presente por estar aqui mais uma vez nessa live comigo. Muito obrigada, Nutri! Às 19 horas estaremos ao vivo. Nós vamos falar sobre como montar um cardápio nutritivo para uma escola, já que hoje de manhã a gente falou sobre o trabalho na nutrição escolar. Tá bom? Espero você. Tchau, tchau!